Envelhecer faz parte do ciclo natural da vida, e o corpo feminino passa por diversas transformações ao longo dos anos. Entre essas mudanças, a região íntima da mulher também é impactada, especialmente após os 50 anos. Mas calma, estamos aqui para conversar sobre isso de forma respeitosa, descontraída e, claro, com muita informação valiosa. A partir da menopausa, que geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos, a produção de estrogênio no organismo começa a diminuir. Esse hormônio é fundamental para manter a saúde vaginal, pois ele é responsável por manter a lubrificação, a elasticidade e a espessura da mucosa vaginal. Com a queda do estrogênio, surgem as primeiras mudanças. Uma das transformações mais notáveis é a diminuição da lubrificação vaginal. Segundo estudos da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, cerca de 50% das mulheres relatam secura vaginal após os 50 anos. Essa condição não apenas afeta a qualidade das relações sexuais, mas também pode causar desconforto no dia a dia, como coceira, ardência e sensação de queimação. Outra mudança significativa é a perda de elasticidade da mucosa vaginal. Sem o estrogênio, as paredes vaginais podem se tornar mais finas, menos elásticas e mais suscetíveis a pequenas fissuras e irritações. Esse quadro é conhecido como atrofia vaginal ou síndrome geniturinária da menopausa. De acordo com a Sociedade Internacional de Saúde Sexual, até 70% das mulheres acima dos 50 anos podem experimentar algum grau de atrofia vaginal. Mas nem tudo está perdido. Existem formas seguras e eficazes de lidar com essas mudanças e manter a saúde íntima em dia. Por exemplo, o uso de hidratantes vaginais à base de ácido hialurônico pode ajudar a recuperar a umidade natural da mucosa. Além disso, a prática de exercícios de Kegel fortalece o assoalho pélvico, melhorando a circulação sanguínea na região e prevenindo a flacidez. Quer saber mais sobre esses cuidados? Vamos seguir com mais dicas e informações valiosas na próxima parte. Parte 2. Impactos na vida sexual e cuidados essenciais para mulheres acima dos 50. A menopausa não significa o fim da vida sexual, mas é fato que algumas mudanças podem influenciar na qualidade das relações. Com a redução do estrogênio e a consequente diminuição da lubrificação vaginal, muitas mulheres passam a sentir dor ou desconforto durante o sexo. Esse quadro é conhecido como despareunia. De acordo com um estudo publicado na revista Menopause, aproximadamente 55% das mulheres na pós-menopausa relatam algum grau de dor durante o sexo. Esse desconforto pode gerar insegurança, ansiedade e até mesmo levar à redução da libido. Mas calma, existem soluções. Uma das recomendações dos ginecologistas é o uso de lubrificantes à base de água ou silicone, especialmente durante as relações sexuais. Esses produtos ajudam a reduzir o atrito e o desconforto, tornando o momento mais prazeroso e seguro. Mas atenção, prefira sempre produtos sem fragrância e sem álcool para evitar irritações. Outra prática que tem se mostrado eficaz é a terapia hormonal tópica. Cremes ou óvulos vaginais com baixas doses de estrogênio podem ajudar a restaurar a umidade natural da mucosa vaginal. Contudo, esse tipo de tratamento deve ser indicado exclusivamente pelo médico, após avaliação criteriosa dos riscos e benefícios. Além disso, é importante incluir na rotina alguns cuidados simples, mas que fazem toda a diferença. Hidratação diária da região íntima. Assim como a pele do rosto, a mucosa vaginal também precisa ser hidratada regularmente. Evitar roupas apertadas e sintéticas. Elas podem aumentar a transpiração e favorecer o surgimento de infecções. Manter uma alimentação rica em ômega 3 e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam a combater a inflamação e a preservar a saúde dos tecidos vaginais. E um detalhe que não pode ser ignorado: a importância do diálogo. Conversar com parceiros sobre essas mudanças pode ajudar a criar um ambiente de compreensão e empatia, diminuindo o impacto emocional que essas transformações podem causar. Parte 3. Mudanças na flora vaginal e a importância da higiene íntima. Quando o estrogênio começa a diminuir, não é apenas a lubrificação que sofre alterações. A flora vaginal, composta por bactérias benéficas que protegem contra infecções, também passa por mudanças significativas. Normalmente, a flora vaginal é composta por lactobacilos, que ajudam a manter o pH ácido e previnem a proliferação de micro-organismos prejudiciais. Contudo, com a queda dos níveis hormonais, a quantidade desses lactobacilos tende a diminuir, deixando a região mais suscetível a infecções.
Um estudo da Universidade de São Paulo revelou que até 60% das mulheres após a menopausa relatam um aumento na incidência de infecções vaginais. Isso inclui vaginose bacteriana, candidíase e até infecções urinárias recorrentes. E ninguém merece passar por esse tipo de desconforto, né? Para evitar esses problemas, alguns cuidados são essenciais. Higiene diária, mas sem exageros. A limpeza deve ser feita apenas com água e um sabonete íntimo suave. Evite duchas vaginais e produtos perfumados, pois eles podem desequilibrar o pH natural da região. Prefira roupas íntimas de algodão. Elas ajudam a pele a respirar e evitam o acúmulo de umidade, reduzindo o risco de infecções. Atenção à alimentação. Alimentos ricos em probióticos, como iogurtes naturais e kombucha, podem contribuir para o equilíbrio da flora vaginal. Hidratação constante. Beber água ajuda a manter a mucosa vaginal saudável e a prevenir ressecamento. Outro ponto importante é o uso de hidratantes vaginais, que não devem ser confundidos com lubrificantes. Os hidratantes são indicados para uso diário e atuam diretamente na restauração da umidade natural da mucosa. Já os lubrificantes são utilizados durante as relações sexuais para minimizar o atrito. Para quem sofre com infecções recorrentes, conversar com o ginecologista é fundamental. Em alguns casos, ele pode indicar o uso de probióticos específicos para a saúde vaginal, que ajudam a restabelecer o equilíbrio bacteriano. Quer mais dicas? Vamos seguir com mais informações na próxima parte. Parte 4. Impactos psicológicos e como lidar com a autoestima. Quando se fala em menopausa, as mudanças físicas acabam ganhando mais destaque. Mas e a mente? A saúde emocional também é impactada, e é importante falar sobre isso. Afinal, não dá para ignorar o impacto que essas transformações causam na autoestima da mulher. Muitas mulheres relatam sentir-se menos atraentes ou até desconfortáveis com o próprio corpo após os 50 anos. E isso não é frescura, é um reflexo natural das mudanças hormonais e corporais. A secura vaginal, a diminuição da libido e a atrofia vaginal podem fazer com que o sexo se torne doloroso ou pouco prazeroso. Em consequência, algumas mulheres passam a evitar a intimidade, o que pode gerar conflitos no relacionamento. Um estudo da Clínica Mayo apontou que cerca de 40% das mulheres na pós-menopausa relatam algum tipo de insatisfação com a vida sexual. E não é só a vida sexual que é afetada. A sensação de desconforto ou dor durante as atividades diárias, como caminhar ou sentar, pode acabar mexendo com a confiança da mulher. Então, como lidar com isso? Autoconhecimento. Conhecer o próprio corpo é o primeiro passo para aceitar as mudanças. Entender que o envelhecimento é natural e que todos passamos por ele pode ajudar a encarar essas transformações de forma mais leve. Comunicação com o parceiro. Falar abertamente sobre os incômodos pode aliviar a tensão. Em muitos casos, o parceiro nem imagina o que está acontecendo. Uma conversa franca pode fortalecer o vínculo e criar um ambiente mais acolhedor. Procure grupos de apoio. Compartilhar experiências com outras mulheres que estão passando pelas mesmas mudanças pode ser libertador. Muitas cidades oferecem grupos de apoio ou terapias em grupo voltadas para mulheres na menopausa. Cuide da mente. A prática de atividades como meditação, yoga ou até mesmo a escrita terapêutica pode ajudar a aliviar a ansiedade e aumentar a autoestima. Busque ajuda especializada. Se o impacto emocional estiver afetando a qualidade de vida, não hesite em procurar um psicólogo ou terapeuta especializado na saúde da mulher. E vale lembrar, ninguém precisa passar por isso sozinha. O envelhecimento é um processo natural e inevitável, mas há muitas maneiras de lidar com ele de forma leve, saudável e, acima de tudo, com muito amor próprio. Parte 5. Relações sexuais após os 50. Como reacender a chama e evitar desconfortos. A menopausa pode até ser vista como um divisor de águas na vida íntima da mulher, mas isso não significa que o prazer precise acabar. Muito pelo contrário. Com alguns ajustes e cuidados, é possível viver uma vida sexual plena e satisfatória após os 50 anos. A queda do estrogênio pode diminuir a lubrificação natural da vagina, mas isso não é motivo para abrir mão dos momentos a dois. Pelo contrário, é a chance perfeita para explorar novas formas de prazer e conexão. Primeiro, vamos falar dos lubrificantes íntimos. Eles são verdadeiros aliados nessa fase. Mas atenção, não é qualquer lubrificante que vai funcionar bem. Prefira opções à base de água ou silicone,
que são mais seguras e menos irritantes para a região íntima. Lubrificantes com perfumes ou corantes podem causar irritações, então é melhor evitar. Além dos lubrificantes, os hidratantes vaginais também são ótimos para o dia a dia. Eles atuam na mucosa, restaurando a umidade natural e prevenindo o ressecamento. A diferença é que os hidratantes são usados regularmente, enquanto os lubrificantes são aplicados apenas durante as relações sexuais. Outra dica importante: redescobrir o próprio corpo. Essa é a fase perfeita para experimentar novas formas de intimidade. O toque, as massagens e as preliminares ganham um papel ainda mais importante, já que o tempo de excitação tende a ser um pouco maior. E o que a ciência diz sobre o sexo na menopausa? Um estudo publicado pela Universidade de Harvard revelou que 50% das mulheres acima dos 55 anos ainda mantêm uma vida sexual ativa e consideram o sexo importante para a qualidade de vida. Porém, se o desconforto for grande ou persistente, é fundamental conversar com o ginecologista. Em alguns casos, ele pode recomendar o uso de hormônios tópicos ou até tratamentos mais específicos para atrofia vaginal. Parte 6. Autoestima e a saúde íntima. Como manter a confiança em alta. Envelhecer pode ser um desafio para a autoestima. Afinal, o corpo passa por transformações visíveis e nem sempre essas mudanças são fáceis de aceitar. A vagina, que antes era uma fonte de prazer e confiança, agora pode parecer um motivo de preocupação. A boa notícia é que a autoconfiança não depende apenas da aparência física. Ela está diretamente ligada à forma como nos enxergamos e como lidamos com as mudanças naturais do corpo. E isso inclui a saúde íntima. Primeiro, vamos falar sobre os tabus e preconceitos. Durante muito tempo, o assunto vagina foi tratado como um tema proibido ou constrangedor, especialmente para mulheres mais velhas. Mas estamos em 2025, e já passou da hora de quebrar esses tabus, não é mesmo? A menopausa não precisa ser vista como o fim da vida sexual ou da feminilidade. Pelo contrário, pode ser o começo de uma fase de autoconhecimento e autocuidado. Mas, para isso, é fundamental manter a mente aberta e aceitar as transformações. Dicas práticas para manter a autoestima em alta. Aceitação do corpo. Reserve alguns minutos do seu dia para olhar para o seu corpo com carinho e admiração. Isso pode parecer bobo, mas faz uma diferença enorme na forma como nos enxergamos. Converse com outras mulheres. Partilhar experiências com outras mulheres que estão passando pela mesma fase pode ser um alívio. Grupos de apoio ou até mesmo conversas entre amigas podem trazer dicas, conselhos e até boas risadas. Invista no autocuidado. Um banho relaxante, uma massagem, um momento de leitura, pequenos gestos de autocuidado ajudam a aumentar a autoconfiança e a reduzir o estresse. Redescubra o prazer. A sexualidade após os 50 pode ser tão intensa quanto antes. Experimente novas formas de prazer, invista em preliminares, principalmente, comunique-se abertamente com parceiros sobre o que você gosta e o que não gosta. Busque ajuda profissional. Se a autoestima estiver muito abalada ou se houver dificuldade em aceitar as mudanças corporais, não hesite em procurar um terapeuta ou psicólogo especializado na saúde da mulher. Lembre-se, envelhecer não é sinônimo de perder a vitalidade ou a sensualidade. É uma fase de descobertas, de novas formas de prazer e de conexão consigo mesma. Parte 7. Alimentação e saúde vaginal. O que comer para manter a vagina saudável após os 50? Quando falamos em saúde vaginal, a alimentação desempenha um papel fundamental. Afinal, o que você coloca no prato pode impactar, e muito, o bem-estar da sua região íntima. E após os 50 anos, isso se torna ainda mais evidente. Com a chegada da menopausa, o corpo passa por uma série de mudanças hormonais que afetam diretamente a mucosa vaginal. A produção de estrogênio cai, o que pode causar ressecamento, irritação e até infecções mais frequentes. Mas, acredite, alguns alimentos podem ajudar, e muito, a reduzir esses desconfortos. Primeiro, vamos falar dos probióticos. Esses bichinhos do bem são essenciais para manter a flora vaginal equilibrada. Eles ajudam a prevenir infecções por fungos e bactérias, mantendo o pH vaginal saudável. Iogurtes naturais, kefir e kombucha são ótimas fontes de probióticos. Outro grupo de alimentos poderosos são os alimentos ricos em ômega 3. Peixes como salmão, sardinha e atum são ricos nesse ácido graxo, que ajuda a combater a inflamação e a manter os tecidos vaginais mais hidratados e elásticos.
E não podemos esquecer dos alimentos ricos em vitamina E. Essa vitamina é um antioxidante natural que protege a pele e as mucosas contra o ressecamento. Amêndoas, nozes e óleos vegetais são ótimas opções para incluir no cardápio. Além disso, a hidratação é fundamental. Parece básico, mas muitas mulheres mais velhas acabam não bebendo água o suficiente, o que contribui para o ressecamento vaginal. Manter-se hidratada é um dos passos mais simples e eficazes para evitar desconfortos. Agora, uma dica especial: o consumo de soja e seus derivados pode ser um aliado nessa fase. A soja contém isoflavonas, compostos que imitam o estrogênio no organismo e podem ajudar a reduzir os sintomas da menopausa, incluindo ressecamento vaginal. Mas atenção! Sempre converse com seu médico antes de fazer mudanças drásticas na dieta ou incluir suplementos. O que funciona para uma pessoa pode não ser ideal para outra. Parte 8. Exercícios íntimos, fortalecendo o assoalho pélvico e melhorando a saúde vaginal. Se tem um assunto que muitas mulheres deixam de lado, mas que é essencial após os 50, são os exercícios para o assoalho pélvico. E, acredite, não estamos falando apenas de evitar incontinência urinária. Os exercícios íntimos também são fundamentais para manter a saúde vaginal em dia. Com o passar dos anos, a musculatura da região pélvica tende a enfraquecer. Isso pode causar desde pequenas perdas de urina ao espirrar ou tossir até a queda do útero ou da bexiga, um problema conhecido como prolapso pélvico. Mas não precisa se desesperar. Existem exercícios simples que podem ser feitos em casa e que ajudam a fortalecer esses músculos, melhorando tanto o controle urinário quanto o prazer sexual. Vamos começar com o mais famoso deles, o exercício de Kegel. Esse exercício consiste em contrair e relaxar os músculos da região pélvica. Para fazer, basta imaginar que você está tentando segurar o xixi. Contraia por 5 segundos e relaxe por mais 5. Repita isso 10 vezes, 3 vezes ao dia. Outro exercício super eficaz é a elevação pélvica. Deite-se de costas, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Levante o quadril, contraindo os músculos pélvicos, e segure por alguns segundos antes de descer. Além de fortalecer o assoalho pélvico, esse exercício também trabalha o abdômen e a lombar. Agora, uma dica poderosa: o uso das bolinhas de Kegel. Elas são ótimas para intensificar os exercícios e garantir um fortalecimento mais profundo da musculatura vaginal. Mas atenção! É importante buscar orientação médica antes de iniciar o uso, para garantir que você está usando o tamanho e o peso adequados. Mas por que esses exercícios são tão importantes? Um estudo publicado no Journal of Women's Health mostrou que 80% das mulheres que praticam exercícios de Kegel regularmente relatam uma melhora significativa no controle urinário e no prazer sexual. Além disso, esses exercícios também ajudam a melhorar a lubrificação natural da vagina, reduzindo desconforto durante o sexo. Por fim, vale lembrar que a prática regular desses exercícios não só previne problemas futuros, como também melhora a circulação sanguínea na região pélvica. Isso significa mais elasticidade, mais conforto e uma vida íntima muito mais ativa e prazerosa. Conclusão: o poder do autocuidado e da informação na saúde vaginal após os 50. Chegamos ao fim deste conteúdo, mas o tema é vasto e sempre relevante. Ao longo dessas partes, falamos sobre as transformações naturais que ocorrem no corpo da mulher após os 50 anos, especialmente na região íntima. A queda dos níveis hormonais, o ressecamento, a perda de elasticidade e até mesmo as mudanças na libido são situações comuns, mas que podem ser enfrentadas de maneira saudável e equilibrada. A saúde vaginal é um reflexo do autocuidado, da alimentação adequada, da prática de exercícios específicos e da atenção às consultas médicas regulares. O uso de produtos indicados por especialistas, a ingestão de alimentos ricos em ômega 3, probióticos e vitamina E, além da prática de exercícios como os de Kegel, são medidas simples, mas extremamente eficazes para manter a vagina saudável, confortável e em pleno funcionamento. Mais do que um tema tabu, falar sobre a saúde íntima é um ato de empoderamento. Quando a mulher se informa, se cuida e busca orientações médicas, ela assume o controle do próprio corpo e da própria qualidade de vida. Afinal, envelhecer não precisa significar abrir mão do prazer, do conforto e da autoestima. Portanto, não deixe de consultar um ginecologista regularmente, discutir suas dúvidas e compartilhar suas preocupações. A informação é sua maior aliada. E lembre-se,
Cada mulher é única, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Respeite o seu corpo, conheça seus limites e invista em sua saúde íntima com o mesmo carinho e dedicação que você tem com outras áreas da vida. Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário, compartilhe com outras mulheres e se inscreva no canal para não perder dicas valiosas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida.